Cumprimento a igreja, irmãos. Vocês vão poder tomar seus assentos. Quero dizer para a igreja de Bom Monte, também falamos, é motivo de bastante alegria. Se o culto terminasse agora, eu já ia agora com a minha vitória, com o meu coração jubiloso. Outra vez o culto já pregou, já falou. Isso aqui é algo que assim, não é muito de falar. Mas amém. Deus que opera aqui operará também. Quero dizer que estamos aqui fazendo a obra de Deus, como anteriormente ela falou, e também quem começou aqui na mocidade, estava lembrando aqui, nosso pastor Ezra Júnior, da vez que nós estávamos ali na obra, na antiga igreja, logo pela manhã, uma madeira caía, um monte de terra caía em cima. Hoje nós paramos ali de trabalhar logo pela manhã. Era Deus trabalhando, e às vezes o pastor nos convocava para mutirão, muitos vinham às vezes reclamando, outros, mas logo esse horário, dia de sábado, dia de domingo, mas tudo isso é um aprendizado de Deus. Os anjos do Senhor, eles estão ali fazendo um relato para lá na frente você entender o porquê daquilo acontecer. Às vezes eu ficava aqui, o pastor Ezra convocava os líderes, né, os diáconos, os presbíteros, evangelistas, pastores, a gente ouvia sempre os bastidores. Hoje, antes da ceia, nós estamos fazendo isso, e não vou dizer o nome, mas a gente ouvia. E agora eu chego lá, às vezes a gente fala assim, ó, no final de semana, dia de sábado, nós não temos culto agendado na igreja, a gente fala, acho que hoje vai dar para a gente fazer um passeio. Aí o telefone toca, é o pastor ali da convenção, o pastor Isamar, o nosso pastor ali. Deus apresentou muito ali, não tem sido fácil, não vou dizer para os irmãos que tem sido mais de rosa, não tem vários espinhos. Essa semana que antecedeu a nossa chegada ali, na terça-feira apareceu um irmão ali da nossa igreja, e nós já se movimentando para viajar. Aí na quinta-feira fomos convidados para dirigir um culto que entrou no calendário do quartel do culto evangélico, e tinha que ser eu. Fizeram lá uma enquete, não, é o pastor Selma que vai dirigir esse culto, e eu não pude deixar de ir lá participar do seu primeiro culto, entrando na agenda do quartel. E aí na sexta-feira pela manhã eles nos chamaram para entrega de casa ali na vila, e eu falei, nós vamos viajar semana que vem, vai preparando. Engano meu, quando terminou essa reunião 10 horas da manhã, eu falei, o avião que vai levar os de férias sai no domingo 5 horas da manhã. Aí nós tínhamos que fazer uma mudança, pintar a casa, um trabalho tremendo para nós viajarmos. Deixei muitas coisas para trás. Eu falei para minha esposa, mas aqui não tem descanso, aqui é um corre-corre. Quando eu penso que as coisas vão acalmar, parece que tem mais coisas, e assim nós estamos fazendo a obra de Deus. Tudo começou aqui, e lá nós temos aprendido. Temos ali vários irmãos fazendo a obra de Deus em várias aldeias indígenas, e para surpresa de você, se você pensa que tudo está calmo, tudo está pairando em tranquilidade, nós temos ali em Boa Vista tribos indígenas ainda que matam gente da própria tribo para se alimentar. Mas a obra de Deus também tem caminhado. Isso daí nos assusta bastante. Quando eu cheguei aqui, fiquei assustado, mas Deus tem levantado homens, mulheres, valentes que têm ido fazer a obra de Deus. Temos os desanimados, existem, mas só que o mundo de animado, aqueles que têm acatado o chamado de Deus, são bem maiores. E com certeza aqui também não é diferente. Temos jovens, temos adolescentes, temos irmãos de coração que têm levantado essa bandeira e têm ido avante. Chegamos ali, antes de nós assumirmos um trabalho, fomos chamados para fazer um trabalho com os senhores. Não existia esse trabalho lá ainda, então já deixo aqui o pastor essa ideia, que é um trabalho similar ao ciclo de oração, só com os homens, porque nós vamos ver aqui, nós temos os jovens que participam do trabalho da mocidade, temos os irmãos que estão aqui na parte da música, e os dirigentes que fazem esse trabalho, e os demais irmãos que estão participando em quê? Então era esse trabalho que nós ficamos ali por um mês e meio apenas, e já partimos para
assumir esse trabalho à frente de uma igreja. E Deus tem mostrado que Ele é poderoso e fiel. Nós temos tido ali experiência que eu não havia tido ainda. Terminava o culto semana retrasada e um diácono chegava: pastor, tem um senhor lá à frente que quer falar com o senhor e ele está muito zangado, está muito nervoso com o senhor. Eu falei: mas o que eu fiz para ele ficar nervoso? Quando cheguei, eu comecei a conversar com ele, era só o demônio que tinha na vida daquele homem. E oramos que Deus expulsou pelo seu poder todo o demônio, toda a obra maligna, e ele está ali cultuando, louvando o nome do Senhor, porque é isso que Deus faz. Ele não faz só lá, Ele faz aqui também. Basta que você possa falar em alto bom tom: eis-me aqui, Senhor, eu não sei falar, eu sou pequenininho, eu sou tão franzininho, que o Senhor muitas das vezes vai te responder da seguinte maneira: mas quem dá paciência sou eu, quem doa as coisas sou eu sou o ouro da prata, pelo poder da minha palavra tudo veio à existência. E é esse Deus que nós servimos. Então não há por que nós ficarmos muitas das vezes chorando, ruminando, como diz aqui a palavra do nosso povo de São Paulo. Então que você passa a crer e ter esse Deus como o Senhor da sua vida. Não creia só como Ele sendo aquele Salvador que vai te livrar do inferno, não, mas que Ele possa dirigir teus passos, que Ele possa conduzir a sua vida, e dessa forma você vai ver que Ele tem muito a realizar por intermédio da sua vida. Amém? Quero nos convidar para nós vermos a palavra de Deus no livro de São Marcos, no capítulo de número 10. Capítulo de número 10, versículo de número 46 a seguir. Em referência à palavra de Deus, você que for encontrando, vai se colocando de pé para juntos nós vermos a palavra do Senhor. São Marcos, capítulo 10, versículos de número 46 a seguir. Texto bastante conhecido da igreja. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamou o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pode assentar-se. Meus queridos, estamos diante de um texto da palavra de Deus, com certeza conhecido da grande maioria da igreja. São poucos, talvez, que não tiveram oportunidade de ler ou ouvir desse texto. O cego de Jericó, Bartimeu. Nós vamos ver que esse texto também ele está registrado em Mateus, no capítulo 20, como também em Lucas, no capítulo 18, sendo que em Mateus fala que Jesus estava saindo de Jericó, e em Lucas está falando que ele está chegando em Jericó. E às vezes nós vamos aí procurar a resposta teológica, e muitas das vezes temos aí um certo amigo, mas os estudiosos dizem que existiam duas Jericó: a velha, em ruínas, desde o tempo do rei Zedequias, e a nova, que foi construída depois de bastante tempo por Herodes. E diz na palavra que Jesus estava saindo da velha Jericó para a nova, e ali encontrou Bartimeu. Mas independente de qualquer situação, de qualquer resposta, o certo é que aonde Jesus chega ou aonde Jesus sai, o milagre acontece. E você tenha
sinal nessa noite que Ele está em nosso meio, Ele está aqui e Ele quer realizar algo na sua vida. E foi neste local então que Jesus encontrou aqueles dois cegos. Bartimeu. Vamos procurar quem foi Bartimeu. Você deve estar perguntando: era o nome dele? Não, não era o nome dele. Ele não tinha nem nome, esse cego, porque Bartimeu significa filho de Timeu, pois esse prefixo BAR significa filho de alguém. Então ele era filho de Timeu. E nós vamos inclusive entender melhor porque foi trocado Jesus por Barrabás, porque Barrabás era filho de Rabás, um rabino que tinha um filho tribulioso e que estava preso, e naquela festa foi fácil trocar Jesus por Barrabás. Então nós vamos ver que aquele homem não tinha nem nome, ele era filho de alguém. Então Timeu, seu pai, também a história diz que era provavelmente um general que já depois de terminar o seu tempo, sua carreira, eles estavam ali naquela região e era alguém bem sucedido. E nos diz a palavra, nos diz a história, que ali aquela cidade foi sitiada e esse Timeu fez resistência para entregar seus bens, sua família, e por conta disso ele foi preso e foi morto. E diz os estudiosos que após eles terem matado Timeu, eles pegaram o filho, porque eles disseram: para que não aconteça o filho ser mais reputado que o pai, nós vamos fazer o seguinte: vamos tirar os globos oculares dele, para quem enxergar esse homem vai lembrar do que aconteceu com o pai dele e o que aconteceu com ele. Era um outdoor ambulante. Olha, não queira revoltar-se contra o governo, porque você vai ter problema com a sua vida. E foi o que fizeram inclusive com Jesus. Então, meus queridos, você começa agora a entender que você está inserido numa guerra e você não é benquisto pelo Senhor desse século, que é o nosso inimigo. E nós vamos ver que Bartimeu, ele estava agora pagando, talvez pelo erro que não era seu, cego, mas ele não ficou também, ele não ficou de forma alguma ali chorando: ah, eu não tenho mais oportunidade, eu não vou ser mais ninguém. Não, eu vou fazer algo para me sustentar, eu vou fazer algo para trazer o sustento para mim, talvez para minha família. E ele foi mendigar, ele foi ali procurar alguma coisa para se alimentar. E ele, naquela posição, ele só conhecia as pessoas pelo tom de voz. Ali ele era desprezado, ali muitas das vezes ele recebia de alguém uma moeda, um pão, mas com certeza muitos falavam: bem feito, quem manda teu pai ter feito isso? Bem feito, quem manda teu pai ser um revoltoso, revoltado? Agora você está pagando por isso. Mas Bartimeu, ele tinha algo no seu coração: eu vou ainda ter a chance de voltar a ver, porque eu já tenho ouvido falar que tem um Jesus aí andando na Galileia, que está fazendo muito milagre, e parece que ele está vindo e vai passar por aqui. Então Bartimeu começou a ter em sua vida, ele criou em seu coração uma expectativa: eu posso sair dessa situação, porque o Jesus de Nazaré que está fazendo milagre, ele vai passar por aqui e eu não vou perder a oportunidade. Eu não sei como que está o seu coração, se você já perdeu a expectativa, mas Bartimeu não tinha perdido. Bartimeu, ele estava ali naquela condição, mas sabendo que alguém iria passar e tinha poder para resolver, dar solução àquela situação caótica que ele vivia.
perdido a oportunidade de ser feliz, tem perdido a oportunidade de ser abençoado por Deus, tem muitas das vezes se enclausurado. Ah, meu problema é tão difícil. Olha, pastor Essa, o senhor não sabe, pastor Essa pode não saber, mas o Deus que você serve, ele sabe, tem a solução. Então você para de ficar nessa condição e começa a olhar para quem é teu Deus, quem tem poder, quem mandou Jesus morrer na cruz. Foi pastor Essa? Foi pastor Júnior? Foi pastor Pedro? Não, foi Deus. Ele mandou Jesus para te salvar. Ele tem amor, ele não quer te ver nessa situação muitas das vezes na maioria. Ai, que dificuldade, é que você não sabe, pastor Douglas, nem quero saber. Onde para Deus que ele resolve o problema. Aleluia. E nós vamos ver que após essa iniciativa ele foi para o lugar que Jesus ia passar. E nós vamos ver que multidão é sempre problemática. Multidão é sempre problemática. A multidão sempre quer fazer nós pararmos. Ah, fulano de tal está com um comportamento diferenciado. Acho que está sendo demais. Ele está assim. Ah, agora está meio quadrado, meio assim, meio diferente. Mas eu quero dizer para você, quando Deus começa realmente a trabalhar na nossa vida, não tem jeito de sermos como a multidão. Há um diferencial na nossa caminhada. Há porque o Espírito Santo de Deus que começa a habitar em nós, ele, como nós já ouvimos, você com certeza já deve ter ouvido isso, ele tem ciúmes. Ele começa a falar: meu filho, minha filha, eu te quero diferente, eu não te quero dessa forma. Passe a orar, passe a falar com Deus. Ah, mas eu não tenho costume. Peça que Deus vai te dar uma oportunidade. Chegamos ali, nós tivemos que participar de vigília na sede dele central. A vigília começava às 10 horas. Eu falei para minha esposa: deve terminar 1h da manhã. Deve ser, porque o horário aqui acabou e tudo mais. A vigília fica às 5 horas da manhã, meu irmão. Eu falei: meu Deus, tem que encontrar tanta pessoa para a gente orar. Mas é isso que Deus faz. Ele só quer que você fale assim: eis-me aqui, o resto está feio. O resto está feio. Não fique colocando dificuldade, porque Ele é Deus, Ele é Senhor da sua vida. E Ele vai trabalhar. Ele não precisa de um centavo de ninguém para fazer a obra dele agir. Ele é Deus, dono de ouro da prata. Como está a tua vida? Estou numa miséria, num estreito, num cativeiro. Ele é Deus para te tirar desse lugar. Ele é Deus para te abençoar. Ele é Deus para ressuscitar. Ele é Deus para te dar e retornar a tua visão, para que você possa enxergar que esse Deus, Ele é tremendo e poderoso. Então, Bartimeu, ele teve iniciativa e coragem. Quando a multidão começou a falar: cala-te, aquieta-se, e ele mais gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Será que você tem gritado? Será que você tem vencido essa multidão que muitas das vezes fala para você? Você está realmente fadado ao fracasso, para você não ter mais jeito, para você tudo está acabado. Mas ele começava a gritar mais: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque ele já tinha ouvido falar, ele tinha expectativa em seu coração, teve iniciativa e não se rendeu ao que a multidão falava. Ele gritava fortemente: eu quero ver, eu quero retornar a ter a visão, porque quem não tem a visão não enxerga, não sabe para onde vai. E nós vamos ver que Bartimeu, naquele comportamento, naquela coragem, ele moveu o coração de Jesus e Jesus parou. E quando Jesus parou, a multidão falou, ficou surpresa: Bartimeu, o mestre manda te chamar. O mestre manda te chamar, e diz para você ter um ânimo. Ele diz para ter um ânimo naquele momento, meus queridos. É isso que muitas das vezes acontece na multidão. Todo mundo te massacra, todo mundo te quer pisar e ver pelas costas. Aí quando Deus começa a fazer alguma coisa para você, o pessoal começa: ei, irmão, Deus está falando contigo, vem, olha, ele te viu, ele te enxergou, olha, ele está chamando para você ter um ânimo. Naquele momento ninguém estava animado com nada. O único que não tinha perdido o ânimo e a coragem era o próprio Bartimeu. E não pense que você que ele chamou alguém para ajudar, ele já deu salvo. Talvez se ele tivesse, talvez eu vejo que ele deve ter dado um salto mortal, ficado de pé e só pelo ouvir ele já começou a se deslocar na direção de Jesus. Mas tem aí
uma ciência, tem ali algo que ele fez para que o seu milagre acontecesse. E diz que quando ele saltou, quando ele pulou daquela posição, a primeira coisa que ele fez foi arrancar a capa. Eu não sei se você sabe o que é a capa. Para o céu, a capa era a roupagem que caracterizava ele ser um mendigo, ser alguém marginalizado da sociedade, alguém que não tem valor de nada. Pois para o mendigo, para alguém que é cego, a capa significa a proteção do sol, a proteção da chuva, seu cobertor. É o único bem que um cego pode ter, é uma capa. E naquele momento ele não pediu para alguém: segura aí, porque se o meu problema não for resolvido, eu volto a pegar a capa. Muito pelo contrário, ele jogou fora aquela capa e foi em direção a Jesus. Talvez você comece a entender: quando Jesus nos chama, a primeira coisa que ele quer que você venha fazer e eu venha fazer é jogar a capa. Que capa é essa, pastor? É a capa da incredulidade, é a capa do será que Deus pode me abençoar? É a capa da falta de perdão que muitas das vezes passa o ano e você não tem coragem. Muitas vezes nós fizemos aqui um momento de as pessoas saírem e cumprimentar um outro. Tem pessoas que não têm coragem de sair por aqui e fazer todo o compondo e mudando. A paz do Senhor, meu querido, meu amado, eu te amo, porque não está em comunhão com o seu irmão. E onde nós participamos de uma festa que iremos ainda participar do céu, e muitos talvez tenham participado sem ter comunhão com o seu irmão. Então você quer milagre? Você tem que jogar primeiramente essa tua capa para que Deus possa operar na sua vida, porque o Deus do milagre está aqui. E você não pode perder a oportunidade do seu milagre acontecer, porque Deus é Deus e Ele não tem negócio com o homem, Ele tem negócio e Ele é fiel com a sua palavra. Então, que você possa entender isso. E nós vamos ver que Bartimeu, ele solta a sua capa. E naquela atitude, ele jogando a sua capa, ele levanta e num salto ele deixa de estar prostrado e vai de encontro a Jesus. E quando ele vai de encontro a Jesus, Jesus pergunta a ele: o que quer que eu te faça? O que é que você quer que Jesus faça na sua vida? Ele está aqui. Será que você crê? Quando crê, levante a mão assim. Será que você crê? Será que você pode nesse momento jogar essa tua capa e dar um salto e falar assim: Jesus, que eu tenha vista, que eu possa começar a contemplar, que tu continuas curando, que tu continuas salvando, que tu continua batizando com o Espírito Santo, que tu continua ressuscitando, que tu continua fazendo mover sobrenatural que muitas das vezes nós não entendemos, mas é Deus, Ele tem a sua multiforma de trabalhar na nossa vida e Ele quer fazer isso na sua vida. E Bartimeu de forma alguma ficou prostrado. Talvez muitos hoje podem falar: Bartimeu, talvez aquelas pessoas, talvez poderiam ter falado todo dia de hoje: Bartimeu, fica quietinho aí, Bartimeu, que se esse Jesus vier aqui, Ele pode te curar, Bartimeu, e você vai passar agora querendo voltar para o mercado de trabalho, Bartimeu, tu vai deixar de receber aquela bolsa família que o governo tem dado, Bartimeu, fica quietinho, Bartimeu, que você vai perder o prestígio que você tem aí nas autoridades, Bartimeu, fica quieto, Bartimeu, não fala muito alto, talvez o significado da cegueira vai deixar que esse Jesus está passando por aqui, e é isso que Ele quer fazer. Ele, muitas das vezes, a gente pensa que eu estou com tantos anos de idade, Deus não pode fazer nada, Deus não pode fazer se você não der lugar. Agora, se você der lugar, Ele pode virar esse teu cativeiro e Ele vai fazer com que você seja exaltado, porque esse Deus Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. E você que entendeu a mensagem, você que quer jogar fora essa capa, eu quero pedir. Você que se entendeu, eu não quero aqui te trazer constrangimento, eu não estou aqui fazendo convite para ninguém vir aceitar Jesus. Eu quero simplesmente convidar você que está interessado em jogar essa capa da vaidade, capa muitas das vezes do desinteresse em fazer a obra de Deus, para que Deus possa mover a sua vida, que Deus possa fazer algo diferente na sua vida. Eu não sei quanto tempo você está parado, eu não sei quanto tempo você está acomodado,
você tem ouvido o mestre falar contigo, levanta-te, coloca-te de pé. O mestre te chama, tenha bom ânimo. Ou você está no comodismo, na zona de conforto, está tudo bom aqui, simplesmente eu ouvi a palavra de Deus. Muitas das vezes eu ia nos cultos e já chega a, vamos dizer assim, a minha porção já vem um prato mastigado, é só engolir. Mas esse Deus quer algo mais para a sua vida. Deus quer usar você maravilhosamente, e nós vamos ver que Ele é como uma fonte inesgotável. Quanto mais nós vamos dar, mais Ele nos dá. Quanto mais você ajuda, mais Ele te abençoa. Quanto mais você faz a obra dele, mais Ele vai no teu cerebro, mais Ele abençoa a sua família. E é isso que Ele quer fazer na sua vida. Então, se amanhã ou depois você estiver passando por uma dificuldade e vier falar assim para mim, mas você ora comigo, eu simplesmente a minha senha para você, você já jogou a capa fora, você já se colocou de pé, você já se colocou na posição que Deus quer você, ou você está sempre capitando, pedindo ajuda para uma, pedindo ajuda para outra. Você tem que pegar e ter coragem e pedir ajuda para aquele que tem todo o poder de se você na terra, aquele que tem poder para transformar a água em vinho. Será que o teu matrimônio está bem? Será que o teu casamento está bem? Será que tudo vai bem na tua vida, na tua família? É a oportunidade de você jogar essa cara. Será que você tem conversado lá com a tua família? Deus tem dado essa liberdade, ou a situação está ruim? Saiba que o Deus do milagre está passando aqui. Ele está aqui, mas saiba, você não pode ter perdido a expectativa. Você tem que ter a coragem de sair do seu lugar e vir aqui e falar: deixo essa capa